Hello, manos. Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. É isso mesmo, Fernando Choque? Você trouxe uma entrevistada especial aqui pra... que a gente gosta, né? Ah, é? Falando sobre comida, né? E aí como sou o consultor gastronômico aqui da emissora, vou te ajudar nesse Seu provador gastronômico, isso, é isso? Você já provou? Já. Já provou em outra oportunidade ou agora? Foi o de hoje, né? O de hoje, você já provou. Mas aí eu peguei a antes de entrar no ar, bater a foto depois certinho ali. Tá bom, então quem é que você trouxe aqui bater um papo hoje no Manos? Trouxe a Vivi Coelho. Vivi Coelho que faz bolos, empadões e etc. Empadão, você faz empadão, Vivi? Uma delícia. O empadão dela é o segundo melhor que eu já comi. Qual é o primeiro? É o da Cris. Então da esposa. É concorrência, né? Ô Vivi, que prazer lhe receber. Que prazer Obrigada, mano. Eu já entrevistei seu marido aqui, então. É isso? Baterista, é isso mesmo? É isso. Contou umas histórias meio alucinantes, né, Choque? Mas ela é a parte calma da família. Ela é a parte normal. boa. Ela é normal. Imagina, um búrigo. Ela um búrigo calmo não existe. O búrigo, tu sabe que vai e vem, aparece na minha vida o búrigo, né? Tu gosta, né? Eles incomodam, né? Sabe que Mas é que tem pouco em Criciúma, né? Balança uma árvore e cai dois. Tá, Vivi, mas daí você começa a fazer bolo por quê na sua vida? Por quê? Porque eu tive um filho que é autista. E no meio, a gente descobriu o autismo no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia? No meio da pandemia. E ele nasceu quando? Vamos lá. Dia 18 de outubro de 2018. 18 de outubro? Isso, nasceu antes, né? Quase dia 15 ali, Choque. Pertinho ali, dia 15 de outubro, que nasce dia 15. Manda dia 15. Dia 15, eu sou ali do ladinho. Outro bolinho. Vice, ali tá. E ele nasceu e a gente já percebeu logo no início. Logo em seguida veio o búrigo, teve um câncer de pulmão. E a gente ficou nesse processo todo, cirurgia. Logo depois, na recuperação dele, entrou a pandemia. E nós ficamos trancados muito em casa por causa disso. A recuperação dele, muito delicada. E eu entendi que eu precisava de uma nova profissão. Porque o Beni não me deixaria mais trabalhar fora. Entendi, você não conseguiria trabalhar. Eu não conseguiria por causa da demanda, tudo que envolve o autismo, né? E eu fiz um curso online e comecei a vender bolos na Finlândia. Isso é muito aleatório, cara. É muito louco isso. Você começou a vender bolo na Finlândia. Comecei a vender bolo na Finlândia. Tá, eu imagino que, mas por exemplo, o bolo da Finlândia que você vendia lá é o mesmo bolo daqui ou a cultura muda muito? O gosto bolo muda? É mais gelado, né? O bolo é mais gelado. Ele gela mais rápido lá, naturalmente, né? ele é mais gelado. Bota na sacada menos 28. Menos quanto? 28. Tá, mas antes do bolo, né? Por exemplo, só pra gente falar da temperatura, sabe um negócio legal que eu descobri? Que na Finlândia eles pegam os bebês e pra dar rolê na rua, no frio, pra eles se acostumarem com... Eles dormem na rua. Eles botam... A gente coloca o bebê no carrinho e deixa do lado de fora pra tirar o soninho da tarde. A gente bota, por exemplo, o bebê no sol pra tirar a tiriça, né? Isso, no Brasil. Lá a gente coloca pra dormir bem, porque o ar é muito gostoso mesmo. Deve ser uma maravilha. Menos 28 é uma delícia. Isso é uma delícia. Deve ser uma delícia. Congela o olho. Não, não dá pra chorar, Choque. É que tudo que é tóxico congela e vai pro chão, né? Não tem, né, cara? Não tem. Mas Vivi, olha só. Daí você descobre o autismo na Finlândia, né? Por exemplo, como é que é lá, né, esse tipo de tratamento? Porque aqui no Brasil a gente vê muitas associações, né? A gente vê o autismo ser tratado com muito mais respeito já pela sociedade. Eu não sei se é no Brasil inteiro, mas aqui no Sul, aqui em Criciúma, a gente vê que é um assunto delicado, né? Que a gente já tenta colocar, e é difícil eu falar isso, na normalidade da vida, né? E como é que foi lá receber essa notícia? Foi bem difícil, porque eu falava com os médicos e eles diziam que não era nada, porque eu vi o autismo muito cedo no meu filho e eles diziam que não. Então uma criança, ela nasce autista, ela não se torna autista depois. Então quando um pai percebe, geralmente a mãe é chamada de louca, né? E eles têm uma grande dificuldade de inclusão com essas pessoas. Na maioria das vezes, o governo convida essas crianças, que foi o meu caso, a morar para que os pais entreguem, porque na casa do governo essa criança teria um melhor tratamento. Você tinha que abandonar o seu filho, é isso? Eles me disseram uma frase que vai ficar marcada pro resto da minha vida, que foi: tente um filho que dê certo, algo que dê certo, trabalhe. Tu és jovem, tu pode desenvolver, vocês podem tentar um filho que dê certo.
Como é que e deixa esse pro governo. Então é por isso que eles têm o coração gelado mesmo na Finlândia. Isso é um caso bem Literalmente, complicado. né? Semana passada saiu as coisas acontecem lá, demora a sair na mídia, Tá. mas saiu um caso que aconteceu, e não é isolado, acontece muito nessas casas que eles pediram que eu entregasse o meu filho. Um menino de, se eu não me engano, 9 anos, autista, tinha crise de epilepsia, e quando ele tinha as crises, ele batia, assim como o meu filho, ele vai bater a cabeça na parede. E por causa disso, eles mantêm o menino numa camisa de força caseira, com fitas, todo amarrado durante o dia numa cadeira e durante a noite amarrado na cama. Caraca. Isso é de quantos mil anos atrás isso? Nossa, cara. E isso acontece. É até engraçado a gente Isso ouvir um acontece. relato desse, porque a gente sempre tem esses países nórdicos, né? Que Como desenvolvimento, sendo né? super desenvolvidos, né? E, inclusive eu tava vendo, a minha filha nasceu há 4 meses e eu comecei começou a fazer parte da minha rotina a expressão violência obstétrica. Aham. E eu li uma vez um estudo falando que os países onde tem o maior índice de violência obstétrica é nessa sofri região. violência. É. E muitas crianças acabam tendo problemas físicos, sequelas, por causa do tratamento que as mães recebem no parto. No parto. É. Então, mas como é que você supera tudo isso, né? Você tem que é porque a mãe é um ser não Isso. adianta, a mãe ela é diferente, Mano, né? é isso. A mãe ela acha uma energia onde um homem não vai achar nunca, né? Como que eu não ajudo meu filho? Como que eu não me recupero? Eu sou obrigada a me Como é recuperar, que você claro. abandona o seu filho? Você vai abandonar o seu Como que eu filho? entrego o meu Benjamin? Eu não entrego, Nossa, cara. né? E quando eu falei pra eles que eu não iria entregar, eles disseram: então a assistente social vai na tua casa, porque a gente sabe que é melhor vocês não, e a gente vai decidir, porque todo incapaz pertence ao governo. Na Finlândia? Isso. Então o Beni, né, como autista, eles poderiam decidir. E eu, como uma imigrante, ia lutar com eles como, né? Nossa, cara. Então, Você tava legal foi lá? meio- Tava legal. Tava legal. Pelo menos isso. É, assim, tava. a Finlândia é um país que o ilegal Não vai ficar. não fica. Tá, não tá. tem como. Tu não abre conta em banco. Não existe a possibilidade de tu ficar lá. Mas parece ser um país flexível para legalizar o imigrante, né? Sim. Não sim. não é tão difícil Não assim. é tão difícil. Tá, mas a Você partir tem desse princípio, o assistente foi lá. Então, quando a gente percebeu que a gente iria perder a briga, eu falei que então a gente viria pro Brasil de férias por causa da pandemia, muito tempo sem ver a família. Eu mostraria ele pra família e que eu tinha percebido que realmente eles fariam o melhor pelo meu filho, eu entregaria. Você falou isso pro Eu governo? entrei na dança. Eu tive que entrar, porque eu ia perder o meu filho, mano. Caraca, velho. Eu entrei na dança deles e falei que na volta eu entregaria. Sabe a decisão, a resposta deles. Eles falaram? Sabe a decisão. Boa viagem, bom retorno. Eu não retornei ainda e não vou. E nunca mais vai retornar pra Finlândia, né? Hoje o Benjamin tem quantos anos? 3 e 10. Tá, e como é que foi a recepção aqui, o tratamento aqui, o entendimento do autismo no Brasil? Então, a gente ainda tem muita estrada, mas perto do que eu vivi, o que a gente tem aqui, por exemplo, quando eu cheguei, o Beni super traumatizado das consultas. Eu cheguei e fui no Dr. Jaime Lin, aqui, o neuropediatra. O Dr. Jaime, o Beni tinha pavor de consultório. O Jaime teve tanta paz naquele atendimento que o Beni sentou com o pai dele, brincou, eu expliquei, ele olhou o Beni, deu o diagnóstico, tá aqui, é isso mesmo. Mas foi uma paz, sabe, doutor Eduardo Martins? Doutor Eduardo? É, o dermato. Sim, Tá, sim, mas Eduardo Martins. Meu Deus! Médico da o família, cara- amigo, monstro. Nossa, todas as alergias que a maioria... É um combo que vem com autista, assim, né? E o Beni cheio de alergia, dermatite. E o Eduardo recebeu ele, assim, foi um... Sabe? Ô, Vivi, esse relato que você fala, né? Isso é uma prova que nós, no Brasil, nós temos esse complexo de vira-lata maldito e achamos que o brasileiro é pior em tudo, entendeu? Não. Né? Olha, isso é uma monstruosidade. Mano, eu trabalhei, antes de ir embora, eu trabalhava com o doutor Juliano Bortolotto e o cardiologista. Sim. E um beijo pra eles. e o doutor Dalton Bortoluzzi. Eu sei o nível de atendimento que a gente tem aqui, o calor humano que a gente tem aqui, né? Eu lembro que o doutor Dalton sempre dizia: sempre encosta, toca no paciente, examina o paciente, escuta o paciente. E lá, infelizmente, a gente não era ouvido,
a gente não era tocado. E não é porque era imigrante, é porque é o padrão deles. Não, é o padrão deles. E o finlandês, ele é assim, ele se conforma com isso, ele não vai reclamar disso. Então, estruturalmente, é um absurdo, é um país de primeiro mundo. Mas assim, né, Vivi, mas também... o resto... Ou seja, né, não, mas é que você era imigrante naquela cultura, né? Sim. É maldito também a gente querer ir para uma cultura e moldar ela ao nosso... Não poderia, tem como, não né? tem como. Não tem, né? Eu era uma imigrante, eu não me encaixei naquele sistema, então... Tchau, né? O Búrigo, uma vez, tava na Finlândia, quando eles estavam lá ainda, ele me mandou uma foto de um cara que ele encontrou no Búrigo, marido, né? Marido. É porque falou Búrigo aqui em Criciúma, né? E ele mandou uma foto pra mim de um cara que era exatamente igual a mim. Mas era eu na Finlândia. O choque, ter duas pessoas feias no mundo igual você é um negócio estranho também. Esse era nórdico, né? Esse era finlandês. E aí ele mandou a foto e eu disse assim, cara, pede o contato desse cara que eu quero falar com ele. Pede o Instagram. Ele disse, cara, eu não posso fazer isso. Eu disse, não, cara, explica pra ele. Ele disse, cara, eu não vou fazer aqui não, aqui não funciona assim. Não é igual ao Brasil. Eu não vou fazer isso. E aí eu fiquei chateado com o Búrigo. A gente voltou a conversar. Vamos falar dos bolos finlandeses, pode ser? Pode. Na volta, quem tá aqui hoje, Fernando Choque? Vive Coelho. Que papo bacana, cara. Sempre que história emocionante. trouxe, né? A gente já volta aqui no de nada, mano. Radio Show. Voltamos, Fernando Choque, o Manos Choque Show. Hoje, quem você trouxe para um papo bacana? O Manos Cake Show. O quê? Manos Cake Show. Cake de bolinho? Cake bolinho? De bolos. Ela descobriu, então vamos resumir para quem pegou o programa agora, né? Ela e o marido estavam morando na Finlândia, é isso? Isso aí. Num resumão. Num resumão. Aí o marido teve câncer enquanto eles estavam na Finlândia, eles tiveram um filho durante a pandemia e descobriram que o menino tinha autismo. No meio disso tudo, daí a Vivi decide o quê? Vou fazer um curso online e começar a vender bolos para finlandeses. Isso, porque a Vivi fazia bons bolos. Já fazia, já. Gostava, sempre gostei de cozinhar, mas eram feinhos, né? E bolo feio não vende, mano. Na verdade, o que eu mais gosto é ver o que a pessoa tentou fazer. Aqueles bolos parecem um demônio encarnado, assim. Eu gosto daqueles que é o rosto. Nossa, o Mickey. Nossa, cara. E o Mickey, parece que o Mickey, nossa, deram uma paulada no Mickey, coitado, cara. Não, tem os bolos. Tem um que ele mandou bem. Sabe aquele programa? Você já viu? Ou não? Não vi. Tem um programa, acho que é na Netflix, cara, que mandou bem uma série lá e eles fazem bolos. Só que assim, eles pegam 3 caras picas do mundo e fazem os bolos e aí mandam a galera copiar, Choque. Tipo eu gosto daquele programa do Carlo Bakery. É uma coisa parecida, cara. Que ele faz, tipo, vamos fazer um prédio. Ele faz o prédio tem um elevador que anda com calda de chocolate. Isso, Aí tem uma antena parabólica que gira. Isso. Tava como os primeiros bolos, você fez um curso online. Isso, e comecei a fazer bolos e dava pros amigos, meus amigos que estão na Finlândia e comiam. Finlandeses mesmo, finlandeses e brasileiros também. Cobaia, né? Cobaias. Fazia comer, tem uma cobaia que voltou, tá em Curitiba, Andressa. E comia muito meu bolo, a filha dela amava e eu aproveitava porque eu tinha uma dificuldade com esses bolos mais altos, que são os bolos que eu faço hoje, que eram secos, né? E pouquinho recheio e eu não gostava daquilo e eu tinha uma resistência. Então, treinei muito, dei muito bolo e consegui chegar num ponto de bolo que eu queria, que eu achasse que ficasse... ficou bacana. Ficou bacana. Tá, mas daí você começou a vender. E comecei a vender e começou a dar certo. Né? Começou a dar legal. Quanto é que custava um bolo na Finlândia, você lembra? Um tamanho médio era 70 euros, 75 euros, dependendo da decoração. É porque se converter aqui no Brasil dói, né? Não. Lá é 70 porque dinheiros. Assim, o custo de 70 dinheiros. Tá. Mas assim, o custo de um bolo é muito mais barato lá, né? É mais barato? O barato? custo de vida é muito mais barato. Falando em por dinheiros, exemplo, né? A farinha que lá é diferente da nossa? Ou não? Ou é a mesma? Eu senti um pouco de diferença, assim. Eu tive que dar uma adaptada, assim, na quantidade quando eu cheguei aqui. Por exemplo, de uma receita. Não usei a mesma proporção. Porque era muito mais lá do que aqui? Porque lá era menos, eu usava menos. Tá. É porque a farinha brasileira ela é enriquecida com ácido fólico, com ferro, com mais algumas coisas. Ela não é uma farinha pura, né? Eu sentia que lá, por exemplo, o glúten desenvolvia muito mais do que aqui. Desenvolveu o quê? De crescer? O bolo, por exemplo, tu bate o pão, quando tu amassa pra ficar fofinho ali. Tá. O bolo tu não bate muito quando tu vai misturar os ingredientes pra não desenvolver o glúten, não ficar aquela coisa elástica assim na massa, né?
Então Você lá... eu só aprendi que você não pode bater o fermento, senão você batuma tudo. Isso. Você viu? E Até quando coloca o trigo também não bate muito pra não Meu bolo de desenvolver milho é bom, hein, cara? É bom. Na pandemia eu fiz um bolo de milho por dia. Eu acho que eu fiz uns 300 delícia. bolos de De milho. liquidificador? De tudo. Engraçado, né? Acho que... A gente começou a trabalhar na pandemia, eu nunca vi Esse bolo de Nunca milho. comesse um bolo de milho? Rapaz, Pô. eu virei um especialista no bolo. Fiz de Meu tudo que é Deus. tipo. Ô, Vivi, tá, mas não é o mano que tá fazendo bolo, é você. Aí você faz, quanto você vendia por semana, pra ter noção? No início, eu vendia 1, às vezes 2 por semana. Depois eu já tava fazendo 4, 5 por semana. Que pra mim já era bastante. Já era bastante. Você não tinha 5 fornos, né? É um só aqui em casa. Só que o meu forno na Finlândia era grande. Era grande, era outro. Era bom. Aqueles forno profissional, né? Que você comprava. Os mondial. Aqueles temperaturas racional. É isso. Aqueles racional lá, de 50 pau lá aqui no Brasil. Tá, mas daí você vai embora e aí você continua fazendo bolo aqui ou não? Vambora. Vamos embora. Não tem essa. Vendemos tudo correndo e voltamos pra cá. Vocês fugiram da Finlândia, né? Não, mas é verdade. Não, sim. Vocês fugiram não do dá governo. mais. Vocês fugiram do não governo dava mais. finlandês pra não roubar o seu Eles filho. estavam pedindo prazo pra gente entregar, pra botar na escola que eles queriam, pra fazer do jeito que eles queriam. E ou eu saía de férias, com a desculpa de férias, ou eu teria que no próximo mês fazer alguma coisa. Ah, que loucura, Né? cara. Que doideira, velho. Então voltamos pra cá e não posso ainda. Hoje o Beni vai começar a escola, a adaptação. Tá. Então eu fico 100% em literalmente casa hoje. com ele. Hoje? Hoje. entrevista, Eu saio e vou. Você vai lá pra escola, Vou ficar pra com ele. escola depois. Então eu não consigo trabalhar fora. É bem difícil uma mãe conseguir trabalhar com um filho autista, né? Então eu tive que mudar de profissão. Só cheguei aqui, comecei a fazer bolo, porque a gente teve que começar a vida do zero de novo. Daviv Confeitaria. @Daviv Confeitaria. Isso. @Daviv Confeitaria. Isso. Então, se você ouviu essa entrevista, Isso. você é obrigado a comprar um bolo Daviv. Isso. Você é obrigado, tá? Fechou? Eu quero ver seguir o Instagram e não comprar. Eu quero ver aqui, comer o bolo que ela trouxe de presente pra nós aqui e não comprar, né, Choque? Aqui que vai machucar isso? Não, isso é... Vivi, que prazer te receber. Eu que agradeço, Tá, mano. eu desejo que você tenha uma vida tranquila, Amém. né? Dentro do possível, né? A gente sabe que o autismo não é fácil, né? Que tudo corra bem pra você, Amém. né? Quero que esses bolos explodam, aí você não dê conta de Amém. produzir. É isso que eu quero, entendeu? Que prazer ouvir o seu bom. relato, tá? De Obrigada, verdade. mano. Ó, nem chorei, Choque. Pois é, tá... Eu tô melhorando. Vai chorar depois da entrevista, né? Eu tô Vai melhorando. entrar no Não, eu banheiro tô de melhorando, Então tá? Eu tá. não chorei. Essas Eu tô entrevistas. vendo aqui a foto de um Red Velvet. Não, é de verdade. Isso, temos um ali, ó. Ah, tá zoando. Não, Ali, tô falando ó. sério. Não brinca assim comigo. Tá, depois nós vamos ler. Vivi. Meu Daviv Daviv Confeitaria. Fácil. Vivi, obrigado pelo Obrigada, mano. carinho. Fechou, Fernando Choque? Fechou, mano. Agora fechou com chave de ouro, né? É Com isso aí, bolo de semana ouro, que vem hein? ela volta. É um bolo por semana. Bolo por semana. Vai que, né? Vamos tentando Vai ainda. ficar caro essas entrevistas pra ela, hein, Choque? Não, vamos fazer valer a pena aí. Tá bom, Vivi, obrigado. Obrigado a Obrigada, você que tá gente. Obrigado, comigo Choque. todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, amamos bolo e somos todos humanos.